Olá, muito boa noite. Que alegria voltar já na sequência, enquanto o coração está quente. Ontem iniciamos então o nosso curso, a nossa série de videoaulas nesse canal aqui na página do Mundo Missionário, e tenho enviado convite para muita gente, tenho recebido já retornos de ontem de pessoas que estão compartilhando com os demais, como fiquei sabendo no dia de hoje, ali na cidade de Cerro Azul, os alunos ali do evangelista Clailton, eles estão assistindo às aulas que estamos ministrando sempre nesse horário de 21 horas. Você já viu as notícias, já jantou, certo? Já deu tempo de tomar um cafezinho. E antes de você dormir, então, o convite é para você estar... Eu não prometo que vou fazer uma sequência todas as noites, mas sim que será uma sequência, vai haver algumas pausas no meio, mas será uma sequência muito bonita, muito gostosa. À medida que nós começarmos, de fato, lá no interior da escatologia, muita gente vai aprender coisas novas. Por isso que estou chamando de escatologia atualizada. Nós queremos atualizar a sua mente aí. De escatologia feitas em décadas passadas, elas deixaram de existir, porque colocaram datas, enfim, e não se cumpriu aquilo que estava sendo programado ou predito. Tá certo? Hoje nós vamos aprender, nesta segunda videoaula, como estudar o livro de Apocalipse. Então essa vai ser a nossa videoaula no dia de hoje. Hoje é 4 de agosto. Estou fazendo essas aulas ao vivo. E quem sabe num futuro próximo a gente vai ter um quadro aqui para escrever alguma coisa, e fica também gostoso assim as aulas nesse formato, nesse estilo. Você pode fazer a sua pergunta. Eu disparei antes de começar a aula aqui um link para as minhas pessoas, para os meus contatos que eu tenho no WhatsApp, e ali criei um link para você entrar no grupo de escatologia atualizada. Você que já está comigo aqui, que recebeu sempre as minhas mensagens, minhas pregações, não se preocupe, mas se você quiser convidar mais alguém, então você vai pegar aquele link ali e vai mandar para uma pessoa, para que ela possa também receber essas videoaulas. E depois você tem 2 formatos para me acompanhar: ao vivo, aqui, agora, e também depois, quando já ser um arquivo gravado. Então, como estudar o livro de Apocalipse? Estudar o livro de Apocalipse não tem sido uma tarefa fácil entre os cristãos ao longo dos tempos. Essa dificuldade, em parte, se dá ao estilo literário que tem o livro. É um estilo assim, bem profundo, apocalíptico, como diz a própria palavra, certo? Com revelações ali emblemáticas. Então já começa por aí. O estilo não é uma crônica, não é uma parábola, não é uma história, não é um cântico, é um estilo literário próprio do livro. Porém, algo que contribui muito para a falta de compreensão do Apocalipse é a quantidade de teoria que circula na internet, circula nos púlpitos, circula em muitos lugares. Todo mundo quer ensinar, todo mundo tem alguma coisa para dizer. Como eu falei no dia de ontem, as 4 correntes principais que têm as suas teorias, as suas definições. Então essa é a dificuldade de estudar o livro de Apocalipse, as interpretações equivocadas que surgiram com o passar do tempo. Elas vêm surgindo
em todo momento. Agora, em momento de pandemia, está surgindo também interpretações erradas a respeito do Apocalipse. E principalmente nessas últimas 2 décadas, nesses últimos 20 anos, muita coisa mudou dentro da escatologia. Alguns livros ficaram obsoletos, porque o que eles afirmavam ali já não é mais possível continuar mantendo aquela tese. Então, o primeiro ponto é uma mensagem. Essa aula é bastante extensa. Eu tenho aqui, quero ver uma coisa, 6 pontos principais. 6 pontos principais para que você aprenda como estudar o livro de Apocalipse. Então, o primeiro ponto é como estudar o livro de Apocalipse. Existem diferentes interpretações e estilos hermenêuticos a respeito do livro do Apocalipse. Conhecer profundamente cada uma dessas interpretações ou correntes escatológicas, né, certamente será de grande utilidade para a leitura do Apocalipse. Você vai ler o livro. Eu pedi para você ler ontem e durante a semana, durante o mês de agosto, o livro de Apocalipse, e as dúvidas que surgirem ali pode colocar os comentários tanto no canal do YouTube, tanto nos links que são distribuídos dentro do Facebook, e até mesmo pelo WhatsApp você pode me fazer pergunta. Existem muitas correntes teológicas, e quando você sabe que existem essas correntes teológicas, é claro que você, isso pertence àquela teoria, isso aqui pertence àquela outra rede, àquela outra corrente, e fica muito mais fácil. Tais interpretações diferem acerca do método de organização do conteúdo do livro, do período em que as profecias do livro se referem, de como será a segunda vinda de Cristo, qual será a condição da igreja em relação à grande tribulação, como se dará a ressurreição dos mortos e, por fim, como interpretar o milênio, com auxílio recomendado alguns estudos sobre escatologia. Nesta aula veremos de forma resumida e simples alguns pontos importantes que devemos considerar ao ler o livro de Apocalipse. Não é a mesma coisa que ler um jornal, uma revista secular. Aquela ali você lê para se informar, aqui você lê para aprender e lê para entender. Então, quando você tem esse princípio de ler alguma coisa para entender, você vai ler até entender. Leia 1, 2, 3, 4, até entender aquele assunto, e aí você vai então crescer, você vai poder saber responder, e, enfim, até elaborar os seus próprios comentários, porque você entendeu do assunto que você estava lendo. Atenção ao título do Apocalipse. Atenção, escute bem. Muitas pessoas já abrem o livro do Apocalipse com um tipo de código criptografado acerca dos eventos futuros. Tem pastores por aí, professores que desenham mapas, criam fórmulas, encontram até elementos ocultos que eles conseguem encontrar dentro do Apocalipse, e claro, se perde num tipo de neurose, escatológica, fica assim, assustado, fica perturbado, achando que a palavra Apocalipse é um bicho de 7 cabeças, e não é. Esse tipo de obsessão contradiz totalmente o título do livro Apocalipse, porque o que significa Apocalipse? Vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Essa é a o verdadeiro significado do livro, a revelação. Apocalipse significa revelação. Então, não tem por que fazer mistério, fazer coisas espantosas, ter essa neurose escatológica, ficar perturbado, porque é revelação, tá? É revelação. Revelação assim no sentido de tirar o véu. Quando alguma coisa está coberta, oculta, tira o véu, tira o pano de cima, fica ao descoberto, fica revelado.
fica visível, fica fácil de ver. Tirar aquilo que encobre, esse é o sentido da revelação, ou seja, é o conceito oposto do oculto. O livro de Apocalipse não é um livro oculto, não é um livro de segredos, códigos criptografados. Como eu falei ali, é difícil de entender. Alguns fazem que seja difícil de entender, outros fazem vídeos com imagens, movimento, fogo e destruição e coisas assim para causar susto. Então tem uma neurose escatológica, e não é assim. É o oposto do oculto, é o que está revelado. Como vai dizer o primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo, quando estava na terra, ele falava por parábola, tomava exemplo de coisas muito simples, como a rede, como o mundo, como o peixe, como a árvore, como a videira. Então não tem por que ser um mistério, um livro com um estilo literário tão misterioso assim, não. Porque vai dizer no próprio livro, no próprio versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é isso aí, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para ele para revelar à igreja existente, numa primeira instância, para a igreja existente, principalmente aquelas igrejas que estavam ali na Ásia, estavam sofrendo muito com o Império Romano. Então Deus dá essa revelação a João, e João escreve no livro, envia as cartas para as igrejas. Enfim, fica muito fácil quando você tem esse entendimento, que não é um assunto misterioso, um código secreto, oculto, né? Mas é revelação. Revelação é tirar o pano de cima, é descobrir e deixar então para que o povo comum entenda o que está escrito ali. O livro de Apocalipse não esconde, ele não esconde nada. Ao contrário, ele revela, tá? Ele revela. Note que as revelações vêm de Deus, como diz ali. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então ela vem de Deus, e o objetivo é mostrar aos seus servos o que ele quer que estes saibam, né? Tem perguntas que não serão respondidas nunca, porque a pessoa tem umas curiosidades que não tem por que ficar sabendo, não tem por que querer encontrar mais significado do que está escrito ali. Não é esse o propósito de perturbar a mente das pessoas com tanto mistério. Não, é para que entendam o que Deus quer que você entenda. Deuteronômio 29, talvez você conheça, não diz ali que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas são para nós? Então, o que está revelado no Novo Testamento, nos Evangelhos, é o suficiente para você ter fé em Jesus, e é o suficiente para você ter a vida eterna, se você seguir o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, note que as revelações vêm de Deus, e o objetivo é mostrar aos seus servos o que ele quer que estes saibam. Então Deus nunca vai falar nada que ele não quer que nós fiquemos sabendo, tá bom? Portanto, encare o livro de Apocalipse com essa simplicidade. É a revelação de Jesus, essa simplicidade inicial. E isso irá lhe servir de grande ajuda na compreensão do livro. Tá? Então não pegue o livro com medo na mão, não faça a leitura com medo, não tenha nenhuma neurose, tá? Eu vou ensinar aqui a partir das próximas videoaulas o que são aqueles simbolismos. Hoje já vamos começar a falar alguma coisa do simbolismo, para você não ficar tão apavorada com a linguagem do livro de Apocalipse. Você precisa considerar o contexto histórico do livro de Apocalipse. É impossível
compreender corretamente o livro de Apocalipse se for desconsiderado o contexto histórico em que o livro foi escrito. O escritor do livro se apresenta apenas como João, tá? Se fosse hoje, teria que ser o João fulano de tal, membro de tal igreja, membro de tal convenção, membro de tal rede, enfim. Mas naquela época se dá a entender então que João era muito conhecido por todo mundo. Penso que é o único João que poderia escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor e que naquela época dispensava maiores apresentações a respeito do autor, então é chamado apenas de Apóstolo João. Foi escrito que ano? Foi escrito no ano 95 ou 96 depois de Cristo. Então vamos fazer uma continha, estou abrindo a minha calculadora aqui. Cristo, vamos supor que ele voltou ao céu no ano 33, e o Apocalipse foi escrito no ano 95, ou seja, 62 anos depois, já quase uma geração mais tarde, né, que o livro foi escrito, durante o governo do imperador romano Domiciano. Essa informação você precisa saber. O Império Romano ainda existia, estava ainda no comando do mundo, e havia muito sofrimento para aquelas igrejas que estavam estabelecidas. Esse foi um período onde a igreja foi duramente perseguida. Todos os apóstolos já haviam sido mortos, com exceção de João, que era o único apóstolo ainda vivo, porém estava prisioneiro do Império Romano. Os outros apóstolos, Pedro, a tradição diz que foi crucificado de cabeça para baixo, assim no formato de um X, que ele não se considerava digno de ser crucificado no mesmo formato de Jesus. Outros foram decapitados, ou seja, cortaram a cabeça. Outros foram arrastados pelas ruas de Jerusalém, amarrado na cola dos cavalos. Foi muito sofrimento para os apóstolos. E João vai dizer a tradição que meteram ele dentro de um caldeirão com azeite fervendo, e para cozinhar ele, para matar ele queimado com esse azeite quente. Mas diz a própria tradição, não diz a Bíblia isso, que ele pediu para ser tirado dali porque ele estava até com frio. Mas já tinha acontecido algo semelhante com aqueles 3 jovens lá na Babilônia, quando não adoraram a estátua que havia sido levantada no campo de Dura, e depois que foi tocado aqueles 6 tipos de música, de instrumento, eles tinham que se inclinar e adorar. Eles não se inclinaram, foi aquecido aquela fornalha 7 vezes mais, e eles foram jogados amarrados dentro. Quem jogou se queimou quando abriu a porta da fornalha, mas eles estavam caminhando dentro da fornalha, só queimou a corda que estava amarrado, nem ficaram com cheiro de fumaça. E aí viram um quarto homem caminhando dentro da fornalha, que era o próprio Jesus, como o anjo do Senhor que estava protegendo seus servos. Então a tradição é muito bonita também, serve também para ampliar o teu conhecimento. Então João, o velhinho, João era velhinho, era considerado o apóstolo do amor. Como vamos fazer com esse velhinho? Colocado dentro da caldeira de azeite quente, ele não morreu, não aconteceu nada com ele. Então levaram ele como prisioneiro, estava como prisioneiro do Império Romano, que levou lá para a ilha de Patmos. É o que nós vamos falar nas próximas aulas, videoaulas. O imperador havia se declarado Deus e Senhor. Aí está o que da questão, o X da questão. E o culto ao imperador tinha sido instituído no império, então todo mundo tinha que adorar ao imperador. Ele era Deus e ele era Senhor. E ali estava inserido a igreja cristã, a igreja de Cristo, nesse contexto histórico, onde havia um imperador super cruel e, ademais, exigindo ser
exigindo adoração, exigindo que tratasse ele como Deus. Os cristãos, então, estavam sendo perseguidos, torturados, mortos. Muitos corpos de cristãos serviam como antorchas humanas, né? Eles colocavam num poste com lenha amarrada, colocava fogo nessa lenha e o crente daquela época, daquele império, queimava ali na entrada do palácio como que fosse uma lamparina. Então morreu muita gente, outros tantos foram devorados por leões, famintos. Então a igreja de Cristo sofreu muito naquela época. É tanto que nem conseguia pronunciar mais o nome cristão. É onde surge então aquele peixinho que nós temos como adesivo no carro. E como era feito? Olha, eu vou fazer assim no ar aqui. Um cristão fazia a linha de cima com o pé no chão, na areia, assim. Fazia tipo uma meia-lua. E se o outro fosse cristão também, ele ia entender, e do outro lado ele ia fazer a outra linha de baixo, formando esse peixinho. Então, símbolo do cristianismo, porque eles não podiam falar que era cristão. Viviam dentro das catacumbas de Roma, que eram tipo túneis assim, onde eram colocados os corpos dos mortos. Eles viviam se escondendo nesses lugares. Então essa saudação era esse peixinho que nós temos hoje, tá? É um formato de saudação. Uma pessoa faz assim, a outra pessoa do outro lado faz o outro contorno e forma o peixinho. Então é uma coisa muito linda. Dá para você praticar isso quando ensina para alguém, e aí pratica aí na areia. Um vai fazer a parte de cima, outro vai fazer a parte de baixo, e vai dar para entender que vocês são crentes em Cristo Jesus. Então olha só que situação horrível era para os crentes desse primeiro século, aqui no ano 95, ano 96, que eles eram queimados vivos, assim como que fosse tochas humanas para iluminar a calçada, o palácio ali na entrada do palácio em Roma. Olha a situação. Não tão distante, eles presenciaram, segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo sendo decapitado. O apóstolo Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele. O apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, já falei. E agora o último apóstolo, uma liderança importante para a igreja primitiva, estava exilado. Ele não estava de férias na ilha de Patmos. Ainda se você busca a ilha de Patmos, ela é muito bonita, é uma ilha muito bonita, tá? Mas ele não estava de férias. Aquela ilha servia para depositar ali os prisioneiros de Roma. A ilha estava cheia de serpentes também. As serpentes venenosas vinham, picavam aquelas pessoas que eram colocadas na ilha de Patmos e elas morriam. Mas João, nem assim também aconteceu a sua morte. Ele morre de morte natural. Ele foi o único dos 12 ou 13 ou 15 apóstolos que não morreu de forma criminal. Ele morreu de forma natural. E estando na ilha de Patmos, o Senhor se apresenta para ele, chama para ele subir para o céu. É o que nós vamos ver na continuação das videoaulas, quando João é chamado para subir ao céu e ver tudo o que ele viu. Você vai ficar encantado com os detalhes que nós vamos conseguir produzir aqui em vídeo para o teu crescimento espiritual. O cristianismo estava sendo massacrado e este parecia ser o fim. E é nesse cenário que Deus revela a João o conteúdo do livro de Apocalipse. Então vamos colocar na nossa mente que a Bíblia não foi escrita para nós. Numa primeira instância, sempre você vai dar a primeira interpretação primária ao povo daquela época, às igrejas daquela época, aquelas epístolas, aquelas cartas, aquele povo. Tá? Em um segundo cenário, vamos chamar de secundário, então, está também escrita para nós, mas não assim de modo direto. Foi escrito para o povo judeu, o povo hebreu, o povo da dispersão,
E graças ao Senhor que nós entramos de lambuja nessa revelação toda aí. Nós não tínhamos direito nenhum, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós não tínhamos condições de nada, mas o Evangelho chegou até nós. Cristo abriu essa exceção para o mundo gentil e chegou até mim e chegou até você. O propósito e o tema do livro do Apocalipse. Vimos no tópico anterior o contexto histórico do livro do Apocalipse. Portanto, não podemos classificar o Apocalipse como um manual sobre o futuro. Não, ele não é manual. A igreja de Cristo naquela época estava enfrentando uma tribulação muito grande e precisava de uma resposta. Imagine a satisfação e a esperança daqueles irmãos quando tiveram notícia que o apóstolo João, olha só que notícia, o apóstolo João havia tido uma revelação e tinha escrito isso num livro, e eles ficaram assim curiosos, desejosos de ler principalmente aquelas 7 cartas, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor ali, que foi dirigida ao anjo da igreja, especificamente com o nome da cidade. Cada um recebe aquela carta. Eles estavam assim numa expectativa muito grande. Que bom! Deus mandou uma resposta, Deus mandou um consolo para nós. Nós estamos sofrendo, então coloque isso na sua mente. A igreja daquela época estava sofrendo e o Apocalipse foi, numa primeira instância, para amenizar o sofrimento, para dar esperança àqueles cristãos do primeiro século. Então, uma revelação da parte de Deus, registrado tais revelações, enviada o conteúdo para eles. Não faz sentido, escute, não faz sentido algum entender que as revelações a partir do capítulo 4 se refere exclusivamente a um período futuro. Não é só isso. Eles esperavam por respostas e consolo da parte de Deus. Eles não estavam interessados na situação do Meio Oriente, como nós estamos, na política da Europa, como nós estamos, e na influência da América dos 2000 anos depois. Digo isso porque muitos encontram no Apocalipse, através dos mapas e códigos, as empreitadas de Napoleão, o nazismo de Hitler, profecias dos ataques terroristas, eleições presidenciais americanas, o comportamento da Rússia. Consegue extrair coisas que ele faz de um pingo e faz uma mensagem. E não tinha esse propósito para aquela época, tinha que ter uma mensagem de consolação, porque eles estavam sendo massacrados, torturados, devorados, consumidos, queimados, matado vivo, tá? Lambuzava a pessoa de mel e soltava lá junto com as abelhas. As abelhas entravam pelo ouvido, entravam pela boca, entravam pelo olho, entravam pelo nariz. Só o fato de um inseto daquele entrar pelo nariz e for lá no cérebro e morder lá, você já morre, já na hora. Aquilo ali é um tormento. Eles sepultavam o corpo da pessoa, ficava só a cabeça de fora. A abelha vinha na cera do ouvido, cheio de mel, começava a entrar, dava uma coceira horrível. Esse era o tipo de tormento também. A Bíblia não registra isso, mas a história registra esse tipo. Esse, então, é o propósito do livro. Tá certo? O objetivo principal do livro do Apocalipse era confortar a igreja de Cristo diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às suas lágrimas e aflições. Então também serve para nós hoje. Diante da pandemia, se você ler Apocalipse, você vai encontrar mensagens ali de fortaleza, de fortalecimento, de ajuda, né? Deus sabe que você existe, Deus sabe que está acontecendo a pandemia. Não vamos culpar Deus e não vamos... Deus sabe porque Ele permitiu essa pandemia assolar a terra nesse ano em que nós estamos vivendo. Então, diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às suas lágrimas, às suas aflições, e que existe uma guerra espiritual
muito maior do que se imagina, porém, a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás, seus agentes e seguidores, é garantida. Você pode dizer amém. Apesar de tudo, Deus vai garantir a vitória aos seus seguidores. No final, nós vamos triunfar. No final, nós seremos arrebatados. Ou se morremos em Cristo, seremos ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor. O Apocalipse ensina claramente para a igreja que não há o que temer. Olha só o que vai dizer Apocalipse capítulo 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Então, quando aquelas igrejas se depararam com esse texto aqui, que vencerão os que estão com eles, nossa, eles se animaram, eles se fortaleceram, eles ficaram felizes em receber essa revelação de Jesus Cristo. Muitos deles não conheceram Jesus, porque já fazia mais de 60 anos que Jesus havia voltado para o céu, mas tinha alguns velhinhos, por certo, ali que conheceram Jesus em pessoa e agora estava recebendo a sua carta. Olha que privilégio. Como é a organização do conteúdo do livro de Apocalipse? É muito importante organizar o conteúdo do livro do Apocalipse para que possamos estudá-lo corretamente. O Apocalipse pode ser dividido em 7 sessões. Eu vou mostrar para vocês aqui, que contam a mesma história, porém de ângulos diferentes. Ou seja, é uma organização cíclica, de forma em que cada sessão a narrativa vai se intensificando. Então não é que você vai estudar assim, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 copas. É um mesmo assunto cíclico que vai sendo revelado em vários capítulos. Um capítulo vai revelar os 7 selos, outro capítulo vai revelar as 7 copas, outro vai revelar as 7 trombetas, mas é uma coisa só, é uma revelação só, e que em cada capítulo vai intensificando ou vai colocando alguns detalhes novos a respeito. Não é que vai acontecer uma coisa primeiro, agora é o juízo das trombetas primeiro, vai acontecer isso. Depois passa o tempo, agora o juízo dos 7 selos, agora o juízo das 7 copas. Não, o juízo é um só que vai acontecer no mundo em diferentes escalas e diferentes tempos, tá? É uma continuação, e o que o Apocalipse vai mostrar, que é uma organização cíclica de 7 sessões, uma narrativa que vai intensificando. É como os evangelhos, são 4 evangelhos, não tem assunto ali que os 4 evangelhos abordam o mesmo tema, 4 pontos de vista diferentes, estão contando a mesma história. Aquela do cego de Jericó, lá tem um evangelista que é um cego, tem outro evangelista que diz que é 2 cegos, mas não há contradição, Quem sabe um evangelista não observou esse detalhe, o outro já observou. Principalmente o evangelho de Lucas, que é mais cheio de detalhes também. Ele era doutor, ele escreve para uma pessoa especial, para Teófilo. Meu nome é Teófilo, por isso eu sei dessa informação. Então não fica dizendo, a Bíblia tem contradição. Não, a Bíblia, o Apocalipse também não tem contradição. O que você vai encontrar assim, em pacotes de 7, 7, 7, significa que aquilo ali é uma repetição cíclica de um ensinamento que quer colocar bastante ênfase. Assim era o judeu quando falava, quando Jesus dizia, na verdade, por que 2 vezes verdade? Era 2 vezes de verdade, isso significa que ele estava intensificando aquilo ali, A gente também tem o costume de dizer, é bom, bom. A gente não diz 3 vezes, tem casos assim, muito bom mesmo, muito bom. Então a gente fica intensificando
algumas expressões. Sejam todos bem-vindos que estão ao vivo agora comigo aqui, tá certo? Eu gostaria muito de receber a tua pergunta do Apocalipse. Pode ser de qualquer capítulo, pode ser lá do final, do meio. Já faça agora, e à medida que você deixar o seu comentário, a sua pergunta, eu vou preparar os vídeos também baseados nas tuas perguntas. E aí vou mencionar o teu nome, recebi essa pergunta da fulana de tal, do fulano de tal, e você vai ficar muito assim feliz e satisfeito ver que eu estou mencionando o seu nome aqui. Como eu já mencionei, que lá na cidade de Cerro Azul, os alunos de uma igreja da Assembleia lá estão assistindo esses cursos que estamos ministrando. Então isso é muito importante, tá certo? Então, como se organiza o livro de Apocalipse? 7 sessões, uma maneira cíclica, uma narrativa que vai se intensificando e adicionando novos elementos e nos revelando em detalhes a consumação da história com a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o estado eterno com o novo céu e nova terra. Esse sistema de organização é conhecido pela leitura de recapitulação ou paralelismo progressivo. Então, é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Alguém dividiu o livro assim em 7 partes. A primeira, Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é uma das próximas aulas que nós vamos dar. O livro de Apocalipse com 7 selos, as 7 trombetas de juízo, a mulher e o filho perseguido pelo dragão e os seus auxiliares, as 7 taças da ira, a queda da grande Babilônia e da besta. Esse aqui vai ser fantástico também. O julgamento do dragão, seguido pelo novo céu, nova terra, e a descrição da Nova Jerusalém. Eu quero trazer uma descrição da Nova Jerusalém com medidas humanas calculadas para você imaginar a imensidão do céu. Assim que eu te convido a se inscrever no meu canal ali e ativar o sininho, tá? À medida que você receber o meu vídeo e se inscrever no canal, você vai poder acompanhar as demais videoaulas. Em todas essas sessões temos referência à volta de Cristo Jesus e do juízo final nessas 7 classificações, nessas 7 etapas que eu acabei de mencionar. Esse sistema de recapitulação ou paralelismo progressivo não é uma exceção do Apocalipse, mas é amplamente encontrado em toda a Bíblia. Ou seja, repete, como principalmente ali Levíticos, Números. Tem muita gente que não gosta de ler aqueles livros do Pentateuco, porque repete várias vezes a mesma lei, algum detalhe mais que for acrescentado. Agora, se tem um livro gostoso de ler, dos 5 ali, é Deuteronômio. Por que você não lê o livro de Deuteronômio? Nossa, tem muita coisa, muita promessa, muita coisa bonita mesmo no livro de Deuteronômio. Você precisa ler e ir pintando ali com um lápis, como tem esses lápis gel aqui que não mancha as folhas, você precisa fazer isso. O livro de Apocalipse também é uma tarefa para você ler. Existe também outro estilo de literatura que é conhecido como literatura de sucessão ou linear, que, como o próprio nome já diz, organiza o conteúdo do livro de Apocalipse de forma cronológica e linear, ou seja, um capítulo sucede o outro com eventos inéditos. Porém, esse sistema resulta em uma leitura completamente confusa e sem propósito. Então, tem a Bíblia cronológica, que o autor da Bíblia que fez os comentários, pega esse comentário e coloca para cá, esse versículo para lá, isso aqui aconteceu primeiro, isso depois, e fica uma leitura linear, assim, ou cronológica, mas você não vai conseguir entender assim muito. Então, vamos deixar aquele estilo de sucessão ali, de como que você está lendo a mesma coisa, porque repete nas 7 copas, nos 7 selos, nas 7 trombetas, como que repete. Olha só o cuidado de Deus para ficar bem claro, ficar bem nítido os detalhes que ali estão. E é o que nós vamos explicar, detalhe por detalhe, versículo por versículo, e você vai aprender de uma vez por toda essa escatologia. Os simbolismos, preste atenção aqui,
que eu vou ler uma parte da Bíblia que eu vou explicar o simbolismo. Outra coisa muito importante é perceber o simbolismo utilizado no livro de Apocalipse e estar atento para não interpretá-lo de forma literal, porque de forma literal ficaria muito feio. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do Apocalipse. A maioria das pessoas que considera Apocalipse um livro aterrorizante e confuso não se atentam para os símbolos do livro, o que acarreta um entendimento bastante fantasioso, e não pode ser assim, não pode ser assim, tá certo? No primeiro capítulo do livro já encontramos uma clara evidência de que as visões dadas ao apóstolo João seriam carregadas de simbolismo. Olha só esse pequeno texto aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 16. É muito bonito, mas tem que ser interpretado de maneira correta. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida no tórax com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Preste atenção, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra como, e 2 vezes a palavra semelhante, tá? É porque faltava para João palavras precisas, porque o que ele estava vendo era eterno, era espiritual, era no céu, era glorioso. Claro que o que ele está vendo aqui, ele ainda estava na ilha de Patmos, era um dia do Senhor, era um domingo, ele estava no dia do Senhor meditando quando ele tem essa visão. Então o que ele vê aqui? Agora perceba como é interessante o último versículo desse mesmo capítulo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então dá para entender, porque o próprio Jesus está revelando o mistério ali dessas coisas. Note que o versículo 20 interpreta a simbologia contida nos versículos anteriores, onde temos uma descrição simbólica de Jesus, e que não deve ser interpretado de forma literal, porque olha como ficaria feio Jesus saindo uma espada literal da boca dele, né? Uma espada de 1 metro, fica tipo um nariz assim, tipo uma língua, muito feio. Não deve ser interpretado. Cada detalhe então dessa simbologia descreve a majestade do Senhor. Eu vou explicar aqui. Os cabelos brancos como a lã simboliza a eternidade. Mas, por exemplo, vamos lá para a África. Lá eles são a raça negra. Como vamos explicar? Podia ser branco como açúcar, branco como sal. Aqui é branco como a lã, né? Ou branco como a neve. Mas tem muita gente que não conhece a neve. Eu conheço a neve porque vivi num país que tinha muita neve. Então a neve é branca que chega a doer os olhos. A lã não é tão branca. A lã, para ficar branca, tem que ser purificada, lavada, enfim, né? Mas a neve é branca por natureza. Quando cai é branca. Pode a terra estar preta, cheia de pedra, cheia de pau, vai caindo a neve, vai cobrindo tudo. A neve é como a graça de Deus, cobre tudo fica branco. Agora aqui no Apocalipse, cabelos brancos simboliza a eternidade, certo? Simboliza a eternidade. Olhos como chama de fogo, mostra que os olhos do Senhor penetram cada coração. Olha só que fácil de entender assim. Cada lugar não fica nada escondido.
Não tem como você dizer, eu tenho uma parte do meu coração que só eu sei o que eu tenho guardado dali. Não, Jesus sabe tudo que você fez, sabe tudo que tu é, sabe do teu nascimento. Ele te formou, ele permitiu você crescer, ele te deu inteligência, ele te conhece tudo. Ele conhece o teu passado, e ele não está te acusando de nada. Quem te acusa do teu passado é Satanás. Os seus olhos penetram em cada coração, em cada lugar, não fica nada escondido. Os seus pés, como bronze, mostram o juízo do Senhor que pisa o iníquo. O latão era polido, era dado brilho, ficava como espelho. Era o espelho daquela época. Não havia espelho de espelho como nós temos hoje. Dentro da pia ali do templo ou do tabernáculo, que era de bronze polido, ao derramar água, você contemplava a sua imagem dentro daquela pia, porque aquilo ali se formava um espelho. Então você podia ver, está sujo aqui, podia se lavar assim. Já no templo de Salomão não havia mais essa pia pequena, havia um mar fundido sobre 4 leões, tá? Então o sacerdote entrava dentro e se banhava. Olha aqui que beleza. Então o Evangelho de Jesus Cristo hoje, ele não é aquela gotinha de água que alguns são batizados por aspersão. O Evangelho é um rio abundante, caudaloso. O Evangelho é profundo, é uma fonte que jorra, que salta para a vida eterna. Você, quanto mais tomar, quanto você mais ler, quanto você mais buscar esse conhecimento do Evangelho, você vai ficar com mais sede, com mais vontade, com mais entusiasmo. Aleluias por isso. Então, não pense em coisas literais, aqui é simbolismo. Eternidade, olhos que penetram em cada coração, o juízo do Senhor que pisa o iníquo, a espada de dois gumes, de 2 fios, que sai da sua boca, é a própria palavra de Deus. Ela tem 2 gumes, ela está cortando no meu coração e está cortando no teu. Ela sempre primeiro vai cortar no meu, porque eu estive na tarde de hoje preparando esse texto, e eu vou publicar esse texto numa página que eu criei, escatologia atualizada, dentro do Facebook. Você vai poder fazer parte. Você vai fazer parte também de um grupo de escatologia, tanto aqui no WhatsApp. Você pode fazer parte desse grupo, pode fazer parte da página para ler esse conteúdo que eu vou publicar logo mais que eu terminar essa videoaula. Então vai ficar informações em vídeo, áudio e texto para você acompanhar e crescer. E se você quiser imprimir, pode imprimir, está autorizado por mim. Então a palavra de Deus é essa figura dessa espada que saía da boca de Jesus. Ela penetra, divide e separa, e nada pode lhe resistir. Assim é a palavra do Senhor. E o seu rosto como o sol mostra todo o esplendor ou resplandecência dele. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Então não acredite num Cristo que ainda está crucificado, assim desfigurado, com a cabeça torta, magrinho, raquítico ali, com uma coroa de espinho, com a mancha vermelha aqui. Não, o teu Cristo, nosso Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo do céu, ele está vivo, ele é formoso, ele é lindo, ele é descrito lá no livro de Cantares, que vale a pena você também ler o livro de Cantares com esse entendimento. Você vai ver como Cristo é belo. Aí você pode cantar aquela música: não creio num Cristo fingido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Se você sabe essa música, você pode cantar depois que eu terminar aqui a videoaula. Eu queria pedir a sua cooperação, tá? Eu estou começando, essa é a segunda videoaula. O meu canal está recém começando, tem 252 inscritos. Então eu pediria que você divulgue
o link aqui do vídeo e a pessoa diga para ela assim, olha, vamos acompanhar o pastor Teófilo nessas videoaulas, e ele está pedindo para se inscrever no canal, porque logo eu quero ter 1000 pessoas para começar a fazer a live ali dentro do YouTube, e assim muita gente. O que eu vou cobrar? Eu não estou cobrando nada por essas aulas que eu estou fazendo, a não ser no futuro, se eu criar o projeto que eu tenho de criar uma página onde eu vou subir ali, você vai pagar algo para fazer o download dos textos, os download dos vídeos e se transformar num aluno de teologia comigo, tá certo? Mas por enquanto essas aulas são gratuitas para todo mundo entender e tirar essa dúvida do coração e crescer, ter essa escatologia atualizada. Então esse rosto de sol é tão intenso e glorioso que é impossível o homem olhar para Jesus. Seria como eu mostrar para você a minha lâmpada aqui, não sei se eu vou conseguir, olha aí, olha só, tá? Não tem como você ficar olhando para a lâmpada. Se eu olho para a lâmpada que está aqui a meio metro de mim, depois eu não consigo ler o que eu escrevi aqui nas minhas anotações. Então esse é o rosto de sol que nós servimos, um Cristo vitorioso, um Cristo glorioso. Assim, entendemos claramente que essa figura é um símbolo de Cristo, não sua descrição literal. No versículo 20 parece nos dar um aviso claro dizendo: prestem atenção, perceba a simbologia. Não interprete tudo de maneira literal, pois senão você não entenderá nada. Este mesmo princípio simbólico é aplicado aos números encontrado no livro de Apocalipse, que aparece tanto explicitamente como implicitamente. Esse tópico merece uma ampla análise devido à tamanha profundidade do assunto. Nós vamos ter então uma aula só para abordar desse assunto aqui. Por ora, resumidamente, podemos dizer que o número mais significativo ali no Apocalipse é o número 7, sendo explicado explicitamente 54 vezes no Apocalipse, e implicitamente podemos destacar, como já fiz aqui, em 7 sessões, que divide o conteúdo já apresentado mais acima. 7 referências diretas a respeito da segunda vinda de Cristo, os juízos que virá, 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes ocorre a afirmação de que Deus é o Todo-Poderoso, dentre outras. Então nós vamos trazer uma aula aqui de numerologia dentro do livro de Apocalipse. Também encontramos o número 4, só estamos dando uma pincelada por cima, sendo utilizado principalmente para simbolizar eventos terrenos. É possível encontrar o número 3, tanto implicitamente quanto explicitamente. Já o número 10 sempre aparece ligado às forças do mal, enquanto o número 12 e seus múltiplos sempre aparecem ligados com o povo de Deus. É o que você vai aprender no decorrer desse curso. Por fim, o número 6 também é registrado. Quando ele ocorre, está ligado ao juízo de Deus sobre o mal, ou está ligado diretamente ao próprio Satanás. Se o número 7 é o número divino, o 6 pode mostrar como o de Satanás e seus seguidores tentando ser parecido com Deus. Quase 7, mas são apenas 6. Porém fracassam e nunca conseguirão. O número 666 é um exemplo claro deste princípio. Realmente, há muito para ser dito sobre o livro de Apocalipse, e é necessário constantemente estar estudando esse livro com oração, tá? Para entender não só ele, mas toda a palavra de Deus. O principal ao estudar este livro tão maravilhoso é perceber sua simplicidade, sempre considerando a mensagem como um todo, focado sempre a promessa de que o nosso Senhor voltará, julgará o mundo e para sempre, e a igreja viverá com ele. Entendendo isso, as figuras simbólicas e os detalhes presentes no Apocalipse serão mais fáceis de ser interpretado. Então, muito obrigado por me acompanhar nessa segunda videoaula,
tá certo? Que Deus te abençoe, que tenha uma noite. Eu te pediria, com muito carinho, compartilhe o link dessa aula para os seus grupos. Você que tem grupos aí na sua cidade, né? Faça uma propaganda, diz: ó, o pastor Teófilo está ensinando a respeito de escatologia atualizada. Faça isso. Eu quero te abençoar agora, Pai Santo, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que está se inscrevendo no curso, cada pessoa que está compartilhando o link, cada pessoa que está aprendendo, cada pessoa que vai colocar esse propósito no seu coração de dar sequência, porque é por primeira vez que ela está fazendo isso. Então abençoa, Senhor, essa pessoa que está fazendo isso por primeira vez. Aqueles que estão atualizando o seu conhecimento, que eles possam sentir também alegria e ir melhorando com o decorrer das aulas, aquelas coisas que ele conhecia do passado, mas que com o decorrer do tempo foi mudando, e nós precisamos ter uma visão mais atualizada da Bíblia a respeito das doutrinas aqui, das últimas coisas do mundo que vai acontecer nele, registrado no livro de Apocalipse. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Senhor. Abençoa muito, muito, muito aquele que vai compartilhar o link e aquele que vai pedir amizade ali através do WhatsApp, Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Prometemos voltar logo, tá certo? Com um novo tema, numa sequência lógica. Estamos na borda, estamos no início. Logo então vamos começar a penetrar ali na parte profunda do livro de Apocalipse, e você vai agradecer e vai dar o teu joinha. Faça a tua pergunta, deixa a tua pergunta nos comentários. Eu quero ver a pergunta que você vai fazer. E receba o meu abraço. Tenha uma ótima noite, um lindo descanso, tá certo? Se prepare para continuar assistindo comigo aqui Escatologia Atualizada.